Ai, galera, deixa eu ver aqui, ó. Esqueci o número. 73. 73, 73. Aí, quem tá ouvindo bem, me dá um oi aí. Me dá um salve, me ajuda aí. Tá me ouvindo todo mundo? Deixa eu ver quem tá com a gente aí. Me dá um oi aí, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Bate-papo com o handbolista de número 73. 73. Aí, Alcântara tá com a gente. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Isso, bate-papo com o handbolista de número 73. Quem viu, estamos sim ouvindo de boa. Boa, isso aí. Quem assistiu o Jogo do Brasil ontem, escreve aí como é que foi. Escreve aí como é que foi, até o Diego entrar aqui com a gente. Quem assistiu o Jogo do Brasil ontem, um feito inédito para a nossa seleção brasileira, foi simplesmente incrível, incrível. Quem assistiu, está chiado, barulho. Ah, tá. Diegão entrou aí, deixa eu ver aqui. Vou aumentar o volume aqui, aí o Xadão vai estar feliz. Beleza, vamos lá. Diegão, vamos convidar ele aqui. Deixa eu ver. Quem assistiu o Jogo do Brasil ontem, entrar viu com o Diego. Aí. Diegão, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo muito bem. E aí, Adriano? Tamo junto. Sensacional. Tudo bom? Bom, melhor agora que, pô, depois dessa vitória do Brasil, você tá maluco, velho. E o coração, como é que tá? Pô, pelo jeito tá bom, porque olha, vou te falar, eu tava falando com o Henrico agora da 7 metros, né? E tava falando com o Vinícius Couto do Portal do Handebol, agora há pouco, né? A gente fala pouco com o pessoal do handebol também, né? E, e aí eu falei assim, galera, vocês choraram, porque, cara, olha que cena ridícula da minha parte, né? Eu fui pegar meu carro lá na revisão, aí eu falei, vou mandar lavar a caranga, né? Tá bom. Aí eu tava no posto de gasolina, lavando o carro e vendo o jogo, com o celular na mão. E aí ganhando, empata, ganha, e eu gritando, xingando, porque sozinho, né? Dá pra falar umas palavras de baixo calão. E aí quando ganhou, eu chorei. Aí os caras lavando o carro, tudo olhando pra mim assim, pô, ganhamos, ganhamos. Os caras falaram, tá tendo o jogo do Corinthians? Eu falei, não, lava o carro aí. Muito bom, né? Mas, cara, como eu fiquei feliz com essa vitória, né? Mas vamos falar disso mais por meio da entrevista. Bom dia a todos aí. Uma galera aqui, hein? Uma galera conhecidaça aí. A Dani, nossa embaixadora do Rio de Janeiro, Fabrício de Botucatu, meu embaixador aqui do Rio Grande do Norte, José Ribamar, Renatão, que é da minha escola. Oh, não, pera aí, velho. Carlos Garcia, da Federação Europeia e do Benfica. Esse é beijo para você, Carlão. Leandro Araújo. Não, cara, só celebridade, hein, gente? Meu Deus. Vou conectar até no Wi-Fi aqui o negócio. Show de bola. Então vamos lá, galera. Vamos aproveitar essa energia, vibração de ontem, bate-papo com o handbolista de número 73. 73 programas onde convidamos aqui celebridades do mundo do handball para trocar uma ideia com a gente, para compartilhar conosco, para a gente estar antenado do que está acontecendo no mundo do handball. E hoje temos o nosso Diego Melo, o pai do mini handball brasileiro, o maior especialista do mundo de handball, do mini handball, que vem fazendo uma carreira aí ao longo de muitos anos, e eu chamo que o homem é o pai do mini handball, Diego Melo de Abreu. Seja muito bem-vindos ao nosso bate-papo com handbolista e muito obrigado por você ter aceitado estar aqui conosco essa noite e compartilhar essa manhã e compartilhar o seu tempo conosco, que é o bem mais precioso que a gente tem, mano. É isso aí. Obrigado, viu, Adriana? Obrigado pelo convite. Eu falei com você lá nas finais da Liga, né? Sempre quando você convida, para mim é sempre uma ordem, né? Eu falo, não, só vê o dia aí, eu dou um jeito, né? Então é sempre um prazer estar contigo, né? Amigo de longa data.
E sempre um prazer falar de mini handebol. Obrigado pelos elogios. Estou longe aí, né? Acho que ser o maior especialista do mundo. Não sei, né? Também não conheço o mundo inteiro, né? Mas eu acredito que é difícil alguém ser mais apaixonado que eu e que a turma aí que nós estamos, né? Hoje nós estamos num movimento do mini handebol muito interessante e o melhor ainda é que eu não estou sozinho nessa. Você que é meu amigo faz muito tempo, você sabe que antes, lá atrás, né? Estou falando aí talvez de 10, 15 anos atrás mais, eu ficava meio que sozinho, né? Levantando a bandeira, né? Primeiro em São Bernardo, depois em São Paulo. E agora eu tenho um país para me ajudar a levantar a bandeira, né? E hoje nós temos números muito interessantes aí no mini handebol, feitos muito interessantes, né? Então eu acho que independente de qualquer coisa, é um legado que ninguém vai tirar, né? Do Brasil e da nossa parte também, né? Exatamente, mano. E esse é um processo. A gente gosta muito de falar que a handball enfoca nessa questão da importância de um processo, né? Organizado, estruturado, para você conseguir atingir os objetivos de acordo com as etapas, né? E o mini handball realmente é um processo extremamente organizado, É, pautado, dentro de uma sequência pedagógica, cronológica, de ensino e total, aprendizagem. total. E isso é um exemplo para nós, handbolistas, e nós temos que realmente entender o conceito lá do mini handball, entender as etapas de formação, para que a gente consiga pegar essas informações e trazer ela para a nossa realidade. Diego, vamos falar muito de mini handball, quero que você compartilhe com a gente alguns dados aqui do Brasil, Sim. perspectivas no futuro, mas antes, cara, eu queria que você se apresentasse para a galera. Tem uma galera super nova aqui que segue a gente no Tem. Instagram, que às vezes Não. pode ser que não te conheça ainda. Então se apresenta para a galera aí, para a galera te conhecer um pouco mais. Oh, bacana. Primeiro, mandar um abraço aqui para a Bruna, que tem polo oficial, para o Milton, grande professor, embaixador do estado de São Paulo aí, o pessoal assistindo do Acre, muito bacana, né? Isso é importantíssimo. Bom, o professor Diego, primeiro que eu sempre me apresento como professor. Então, tempos atrás a gente tinha um debate, é treinador ou técnico? Você lembra disso aí? Aí, aí eu sempre falo, olha, gente, eu que sou do mini handebol sempre vou me apresentar como professor. Eu amo ser professor, sou muito orgulhoso em ser professor e me apresentar como professor. Dou muito valor para o professor de mini handebol, é um dos objetivos maiores aí também dos nossos projetos, né? E minha formação, eu sou formado em educação física, bacharel e licenciado pela Universidade Metodista, né, de São Paulo. Foi minha primeira e única opção, porque eu joguei na Metodista, né, nas categorias de base, e quando eu fui fazer faculdade, eu falei, não, tem que ser lá, né, tem que ser na minha casa, digamos assim. Então eu fiz, né, faculdade na Metodista, depois fiz pós-graduação em Educação Física Escolar na FMU, aqui em São Paulo, depois fiz uma pós-graduação em handebol na Unifil, quando tinha aquela equipe bacana, né, do Jean, incrível, né? Deixa eu só mandar um beijo para a Geis aqui, que foi a minha aluna. Ela era uma atleta incrível, cara, engenheira hoje, né? E a Geis é uma pessoa muito especial, cara, porque quando eu era treinador de professor, né, de handebol no Integrado Americano em São Bernardo, né, eu dei uma bolsa para ela de estudos, e ela foi jogar com a gente lá. Era uma pessoa muito presente, né, nos treinos, me ajudava no mini handebol. Ela colocou, viu o mini handebol nascer. É verdade, porque lá do colégio que veio todas as ações. Então um beijo grande para a Geisa aí. Ela é sensacional. E aí, bom, eu fiz mestrado em educação. A linha do meu mestrado, Adriano, eu fiz em política de gestão pública, porque eu não entendia nada de política e eu tinha percepção na época que eu ia virar dirigente uma hora, né? Eu não era vice-presidente da Federação Paulista, não era nada. Mas eu falei, cara, eu acho que vai rolar pelo andar das coisas aí. E aí eu fui fazer esse mestrado, falei para o pessoal, olha, pessoal, eu sou da educação física, estou fazendo um mestrado em educação política e gestão pública, né? Eu preciso que vocês me ajudem a entender. O pessoal no mestrado me acolheu de uma maneira incrível, né? E ao contrário de algumas pessoas, o mestrado foi uma fase muito feliz da minha vida, que eu fui muito grato em fazer o mestrado, né? Enfim, fazer pesquisa. Foi um momento muito legal da minha vida, né? E aí hoje, né, em relação à atuação do professor Diego Melo,
Cara, eu trabalho demais, assim, de verdade. Eu tenho até que ter a coragem de dispensar de vez em quando alguns convites, né? Mas hoje eu estou como diretor na direção do projeto, né, do programa Mini Handebol Brasil na Confederação, né, desde 2021. Eu sou membro também da Coscabal, né, que eles chamam de Nexo, né? Cada país tem um representante. Eu sou o Nexo do Brasil, né? Junto com o Pablo Rangreco, né? Junto com uma turma da pesada, o Hernan Ciso da Argentina, um pessoal muito bacana, né? Então eu estou na Coscabal também faz alguns anos. Sou professor e coordenador do Colégio Renascença, né? Colégio aqui em São Paulo maravilhoso, né? Uma escola judaica, na Barra Funda, escola centenária. Eu sou coordenador de educação física e dou aula para os pitiquico, né? Para o quinto ano, para o sexto ano, né? Dou aula de educação física escolar. E aí dou aula na FAM, que é a faculdade, aquela que patrocinava o Palmeiras até o ano passado, né? Dou uma série de matérias lá, handebol, basquete, futebol, né? Educação física escolar, desenvolvimento motor. Eu tenho bastante matéria na faculdade, organização de eventos esportivos, né? E o ano passado me aventurei aí a aceitar o convite, pouquinho tempo que eu tinha, eu aceitei o convite do Externato Santo Antônio e São Caetano para fazer um projeto de mini handebol lá. Então, assim, cara, eu trabalho manhã, tarde e noite, né? Ainda tenho a mini handball school que presta serviço em condomínios, né? Para Sesc e tudo mais. A gente viaja o país ministrando curso, né? Então, assim, eu trabalho muito, mas eu trabalho com o que eu amo, literalmente, né? Eu passaria o dia inteiro e literalmente passo fazendo isso, né? Então, acho que toda a formação que eu tive, né, e ainda não parei, né, e todo o trabalho que eu tenho em prol do mini handebol é porque a gente ama isso mesmo, né, Adriano? Exatamente. E quando a gente faz com amor, o que a gente realmente gosta, as coisas ficam muito mais prazerosas, muito mais divertidas, e a É, gente se entrega com uma energia assim incrível. Ô Diego, um abraço para toda a galera aí, ó, tá com a gente aí na live aí, Diego, Alcântara, Coutre, Juliana, o Milton tá que com a gente legal. aí, uma YouTube. galera. O Isso aí, Speed tá abraço na para todo área, mundo. Ó, o o Speed Speed. Speed é sensacional. sensacional, sensacional. Ô, Diego, ó, tu tá hoje, então, como coordenador lá do Mini Handball na Confederação Brasileira. É um Isso. trabalho assim, incrível, que agora a gente conseguiu expandir ainda mais para mais de 600 polos aí, né? Já acabou que você vai compartilhar os dados com a gente. Mas antes da gente chegar nessa magnitude que é o Mini Handball hoje no Brasil, me fala como é que foi os primeiros passos da estruturação desse projeto, né? Qual foi os primeiros desafios, qual foi assim os primeiros momentos assim que você falou assim, caramba, pô, isso aqui vai tornar um projeto que a gente vai levar ele a nível nacional. Como é que foi os primeiros passos? Eu sempre tive muito pé no chão para fazer as coisas do mini handebol, sabe? Eu acho que o mini handebol ele merece um cuidado, um zelo muito importante, porque nós estamos falando de três coisas que eu amo muito assim e que são muito importantes. Primeiro, que é handebol, né? Segundo, que é criança, e terceiro, que é professor. Sem isso, né, a gente acaba não tendo o mini handebol possível, né? E aí, quando eu comecei os projetos de mini handebol, eu comecei na escola onde eu dava aula, né, com aulinhas de mini handebol, que nem a Geisa, né, que está presente na live aí, falou, e ministrando, e fazendo festival, e fazendo os projetos, e chamando os atletas para dar entrevista e tudo mais. Aí depois disso eu me aventurei na Federação Paulista, né? Dei um projeto lá para eles e tudo mais. Né? Em 2014, a primeira diretoria de mini handebol foi fundada, né? A gestão que era então do falecido, do finado, né? Em memória o Dudu, né? Que era do Pinheiros, que era o presidente, depois do Folhas, depois o Totó, o Rogério Totó. O Rogério Totó assinou a diretoria, me nomeou diretor, então em 2014 a gente fez a diretoria de mini handebol, né, que foi a primeira do país, né? E aí, então, percebe, eu saí da escola, aí, 2007 eu levei o mini handebol para Metodista, né, que não tinha mini handebol na Metodista, aí o Alberto Rigolo, né, me convidou para apresentar o projeto para ele, então em 2007 eu coloquei o mini handebol na Metodista, 2014 na Federação Paulista,
E aí, 2017, mais ou menos, eu tive uma rápida passagem pela CBHB, né? Mas foi muito rápido mesmo. Acho que os objetivos no momento lá não convergiam muito, né? Eu acho que, vou ser muito sincero, eu tinha planos mais arrojados do que os planos das pessoas que estavam trabalhando comigo. Então, também para não ser o chato, entendeu? Para não ser inconveniente nos projetos, para não ficar gritando sozinho, né? Eu resolvi, na época, pedir dispensa, né? Uma coisa que pouca gente sabe, inclusive. E aí, depois, em 2019, eu virei vice-presidente da Federação Paulista, né? A convite do Moratori. Fui diretor das categorias de base do Mirim, né? Eu fiz umas coisas que eu me orgulho muito, né? Um campeonato estruturado, né? Feito a várias mãos, eventos bacanas, né? Muita coisa de mini handebol acontecendo, muita mesa, muito festival pelo estado, né? E aí, quando em 2021 teve as eleições da confederação, André, o Tatá, aqui, o qual eu sou muito amigo faz muito tempo, inclusive um dos primeiros cursos de mini handebol que eu ministrei foi em Taubaté, a convite do Tatá. Ele falou, Diegão, vamos lá, né? 2014, 2015, né? Quando eu estava começando lá na Federação Paulista. E aí ele falou, ó, a gente vai entrar com uma chapa aí, né, na eleição, e eu quero que você cuida do mini handebol. Só que, lógico, precisa ganhar a eleição, aquela coisa toda. Então o Felipe, que é o Casão, né? O Felipe Casão vai te ligar. Eu não conhecia o Casão, nem o Casão me conhecia. Eu tava, Adriano, acabando de assumir o Colégio Renascença como coordenador e entrando na FAM como docente. Então era uma fase de muita mudança. Falei, cara, será que eu pego mais uma mudança? Mas conversando com o Casão e depois de conversar com ele, é um cara muito bacana. Um grande abraço pro Casão, né? Uma pessoa que, ao conversar com ele, você fica encantado, né? Ele é um cara muito legal. Ele falou assim, Diegão, ó, não te conheço pessoalmente, vamos amadurecer a ideia, mas você, se a gente ganhar, você vai ser o diretor de mini handebol. E Deus abençoe. Vamos esperar a eleição, né? Sempre com o pé no chão. Aí ganhou a eleição, e aí me nomearam diretor nacional de mini handebol. Falou, e aí? Olha que vai ser agora, né? Então a gente tinha uma tela em branco. E nós tínhamos uma tela em branco, né? Oh, beijo pro Fernando Morales, que dá aula comigo lá na FAM. Esse cara é demais. Beijo para você, Fernandão. Excelente professor de handebol. Ele é um dos caras que, quando eu tenho dúvida em alguma coisa assim, falo, Fernandão, o que você acha? Sabe, é um dos meus consultores pessoais. Beijo para você, Fernandão. Ele é demais, cara. Um cara incrível. E aí, cara, com essa tela em branco, nós tínhamos um problema, que era a falta de recurso financeiro. Um total de R$ 0 e depois, quando a gente foi descobrir, menos 25 milhões, né, parece, de dívida. Então, como que a gente ia fazer handebol, mini handebol, num país que ainda não tinha um mini handebol consolidado, né, com nada de dinheiro, né? E aí que surgiu, assim, algumas ideias para movimentar o negócio sem grana, né? E o primeiro, eu falei, o primeiro objetivo é assim, como é que a gente vai identificar onde se faz mini handebol no Brasil? Como é que a gente vai dar luz, visibilidade e condição, reconhecimento para esse professor que era o professor de criança, né? Porque assim, Adriano, nos meus cursos eu falo, gente, essas 80 pessoas que estão aqui na sala vendo o meu curso, resolver dar aula de vôlei, cara, é vôlei que vai ter. A criança não vai, entendeu? Falar assim, mas não vai ter. Então, cara, eu sempre falei que o professor de educação física, o professor de criança, lá do infantil, do ensino dos anos iniciais, é muito importante. Então, a chancela, né? Deixa eu ver se eu tenho a bandeirinha aqui, que é esse selo bonito aqui. Não. Esse selo é o selo máximo de reconhecimento da Confederação Brasileira para uma instituição, né? Grande abraço para você, Carlão. Deus abençoe. Saudade de você, viu? Que legal. O cara vai para Noruega agora. Ele é demais. O Carlão é incrível. Vou tentar trazer ele esse ano aqui para as ações da CBHB. Então, Adriano, a chancela primeiro foi uma briga, tá? Por que foi uma briga? Porque você sabe, qualquer chancela ela é paga, né? Se você quiser chancelar um campeonato teu, você tem que pagar por essa chancela. E eu bati o pé que não. Eu bati o pé que esse selo bonito aqui tinha que ser um reconhecimento, né,
da confederação para o professor e de maneira gratuita. Porque a grana que ele ia dar para a confederação e chancela, ele compra material, entendeu? Compra bola, compra colete. Então, o jeito é de todo mundo se ajudar. A gente reconhece você, não cobra nada por isso, né? Mas você também tem que dar condição para o seu professor ministrar aula, que é o mínimo, que é o mínimo, né? Eu não sei se alguém acha ruim, se achar ruim também problema seu, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre falo é, gente, a instituição que não dá o mínimo para o professor ministrar aula para a criança, que é uma quadrinha, que é bola, que é colete, que é o material lá, cara, não tem que ter reconhecimento de uma confederação. A gente está dando uma chancela, um selo de qualidade. É o mínimo que se pode fazer pelo professor. Entendeu? Professor de matemática não tem lousa, não tem carteira, não tem não sei o quê, não tem livro. Tem. Ele tem o mínimo de condição para ministrar a disciplina dele. Por que a educação física vai ser diferente? Entendeu? Então é uma coisa que a gente cobra isso na confederação para dar chancela. E com esse pensamento de todo mundo se ajudar, já que ninguém tem muito dinheiro, começou. Né? Então a gente fez o projeto, nomeamos embaixadores em cada estado, né? É uma coisa que a gente sempre fez, um embaixador e uma embaixadora, um professor e uma professora, né? E aí, Adriano, começou a criar um movimento, um grupo forte no Brasil inteiro, e nós lançamos os editais, né? O que é o edital? Qualquer instituição com CNPJ, né, que faça mini handebol pode fazer inscrição, a gente analisa e dá a chancela ou não, tá? Tem os que a gente dá, tem os que a gente não dá, enfim, né? Mas a questão é que hoje, deixa eu até fazer minha cola aqui, porque a gente acabou de fazer algumas atualizações, né? Eu vou pegar a minha colinha aqui nas minhas anotações, porque graças a Deus o programa é grande. Mas hoje são 645 polos em todo o Brasil. É muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas a gente não parou por aí. Porque o meu desejo é chegar e falar, olha, tem 10 mil polos, entendeu? Ah, mas tem capacidade para isso? Claro que tem, ué. Não tem 10 mil cidades? Acho que tem, né? Não sei quantas cidades tem no Brasil. Se alguém puder colar no Google aí e me falar, beleza. Mas pode ter, que nem São Paulo, que tem 10 polos só num bairro. Então, dessa forma nós começamos. Sabendo das nossas fraquezas, sabendo das nossas dificuldades, mas sabendo também do nosso trunfo. E o nosso trunfo, Adriano, foi privilegiar tanto a instituição que fazia mini handebol, quanto dar visibilidade para o professor, cara. A gente tem que tratar bem do professor desse país, né? Então esse foi um dos grandes trunfos, e vai continuar. E vai continuar de uma maneira, esse ano, de uma maneira mais significativa. Você falou que você tem novidade. Eu vou dar uma novidade aqui para vocês também, em primeira mão. Quem está vendo a live, beleza. Quem não está vendo, problema. Eu vou falar uma novidade assim, ó. Só minha diretoria sabe. Então, foi uma coisa que eu falei, é sério? É verdade? Então, dessa forma, nós começamos. Né? Então, a gente começou aí com nada, com 0 polos, e hoje nós temos 645. Né? E só para finalizar essa primeira parte, senão você sabe que eu fico palestrando, uma coisa que é muito bacana é o Polo Futuro. O Polo Futuro é aquele polo, Adriano, que nem você chega para mim e fala, Diegão, lá na faculdade a gente não tem projeto de extensão ainda, de mini handebol. Mas eu posso estar com vocês no programa? Claro, claro que pode. Seja um Polo Futuro, porque a gente vai te ajudar a estruturar, você vai entender as filosofias do mini handebol, o conceito. Né? Você vai fazer os mesmos cursos que os polos oficiais fazem, e a gente vai te ajudar a estruturar para você virar um polo oficial. Né? Então, o Polo Futuro, por edital, tem mais ou menos assim, ó, 15, 20, 30 de vez em quando que de Polo Futuro que vira um polo oficial. Ou seja, cara, era polo que não existia que a gente está criando, que a gente está ajudando a criar. Entendeu? Então isso é um fator de muito orgulho. Né? Agora faz as perguntas, a gente não fica falando. O Diego, o Borba aqui, ó, é o de Franca, não é? O Diego. Guilherme? Opa, acabou de ser nomeado embaixador. Isso aqui é embaixador, rapaz. Esqueci do primeiro nome do Borba. É Diego ou não? Guilherme. Guilherme Borba. Guilherme Borba. Franca. É isso aí. Show de bola. Guilherme. Ô Diego, ó, então ainda está rolando as inscrições para o Polo Futuro? Como é que é? Tem um período de inscrição ou é todo ano que fica aberto? Só para a galera que está
interessado Legal. em participar. Muito importante o pessoal saber do conceito e como eu organizei isso dessa forma com a minha equipe. O edital, ele tem um período de inscrição, que é 1º de outubro a 1º de dezembro. Por quê? Porque durante o ano, Adriano, eu dou atenção e faço as ações com os polos. Por exemplo, você se inscreveu lá até 1º de dezembro, tá bom. E aí, naquela semana de dezembro, nas 2 semanas, a gente analisa, não sei o que, vê os documentos, debate, consulta embaixador, sim, não. Aí a gente faz uma live, né? Anuncia, né, todos os contemplados, colocamos esses contemplados nos grupos do WhatsApp, já manda todo o material de divulgação e tudo mais. É um processo bem duro, assim, bem burocrático, mas que, pô, a gente aprendeu a fazer de uma maneira bem legal nesses 4 anos, de uma maneira bem, digamos assim, eficiente. E aí, a partir de agora, por exemplo, 25 de janeiro, tem a primeira reunião. Então, eu respeito as férias do professor. Em janeiro nós não temos ação. Respeito o recesso do professor. Eu nem fico mandando mensagem lá no grupo dos embaixadores. Mando uma ou outra só, porque a gente é amigo também. Que nem, por exemplo, hoje eu nem mandei mensagem, digamos assim, da nossa live lá no grupo. Justamente para respeitar o descanso do professor, o momento de descanso dele. Né? Deixa o professor descansar. E aí, a partir do dia 25, tome. Até dia 17 de dezembro, amigo, seja bem-vindo ao Mini Handebol Brasil, porque toda semana tem ação. Seja um post, seja um curso, seja um encontro, tem bastante coisa, né? E aí o cara, quando entra no edital, ele já sabe disso, né? Então, o edital ele fica aberto de 1º de outubro a 1º de dezembro, todo ano. Só que esse ano vai ter um edital extraordinário. Eu vou até pegar aqui quando vai ser para já anunciar. Por quê? Porque não tinha acontecido ainda de a gente ter vivenciado eleições de prefeitura. Então, muitos amigos chegou e falou, pô, Diegão, agora eu não consigo fazer inscrição no meu polo. Mas por que não? Porque entrou prefeito novo, não sei o que, os caras estão entrando, não sabe direito o que está acontecendo, então a gente precisa fazer esse convencimento. Então, março, ó, dia 10 de março até dia 29 de março, vai ter um edital que a gente chama de edital extraordinário, pela primeira vez na história desses 4 anos. Por quê? Porque eu tive a percepção que muita prefeitura, tem que ter oportunidade de entrar, mas tem que entrar agora, antes também dos encontros acontecerem. Então, assim, a toque de caixa, entendeu? Porque, ó, por exemplo, maio já tem encontro regional, então a pessoa já tem que entrar agora para fazer tudo, né? Então, hoje, nós temos o edital extraordinário, que só vai acontecer esse ano também. Aí, por exemplo, outubro abre o normal e aí sim todos os anos acontece, né? Exatamente. Mas eu sempre fiz isso de 1º de outubro a 1º de dezembro. Primeiro que eu acho que 2 meses é um período razoável, tá bom? E para se tornar meio que tradicional. Eu gosto de, sabe, assim, ó, é sempre nessa época, entendeu? Então o pessoal costuma, né, com essa métrica, digamos assim, né? E é isso. Ô, Diego, a Rosângela mandou uma pergunta aqui. Ela queria entender como que é dividido as faixas etárias de quando, a partir de qual idade até qual idade. Que legal, excelente pergunta, obrigado. Vamos lá, o mini handebol, ele vai dos 5 anos até os 10 anos de idade. O que é mais ou menos ali os anos iniciais, 1º a 5º ano. Né? Tem criança que entra no primeiro aninho com 5 anos e 8 meses, 9 meses, né? E aí pega aquela última faixa do infantil também. Então, nós dividimos por categoria 2 anos, né? Então, o mini A são 5 e 6 anos, o mini B 7 e 8 e o mini C 9 e 10. E aí, em cada faixa etária dessa, né, tem as suas determinações. Então, por exemplo, no mini A, a gente nem fala de competição, de placar, de nada. Deixa uma molecada jogar, deixa a criança se divertir, né? O professor fazendo a tutoria. Aí lá no mini B já começa alguma coisa, né, competitivo. E nos 9 aos 10 anos, a preparação para o handebol. Então ele tem uma escala, digamos assim, uma progressão pedagógica hoje muito bem determinada em termos de filosofia, em termos de conceito, em termos de regra, em termos de tudo. Né? Tudo tem o teu porquê e funciona bem. Né? Então essa é a faixa etária do mini handebol e são as divisões. Detalhe, por exemplo, quando eu tenho eventos muito grandes, vou citar os festivais, que tem lá
digamos assim, pô, 150, 200, 300 crianças, eu consigo dividir, né, exatamente na mesma idade e de vez em quando, Adriano, até por período. Então, por exemplo, quem nasceu de janeiro até junho, joga junto. E aí quem joga de julho até dezembro também joga junto, sabe? Então, eu consigo fazer até questão da idade relativa. 5 anos só joga com 5 anos, mas 5 anos primeiro semestre, 5 anos segundo semestre, né? E uma percepção que eu tive muito legal nos festivais ultimamente, né? No mini handebol pode jogar meninas e meninos no mesmo time, não tem problema. Mas os festivais eu separo, porque como a gente mistura crianças de todo o Brasil, né? Eu sempre gosto de criar assim também. Por exemplo, as meninas estão no mesmo time, então a menina vai fazer amizade com outra menina de outro estado e daqui a pouco, cara, ela vai estar jogando no clube com aquela menina, na seleção com aquela menina, entendeu? Então a gente separa por causa disso também. Isso é muito legal e dá super certo, né? Então ela faz uma amiguinha no festival, né? Que nem no festival nacional, né? Tinha as meninas de 6 anos lá, e tinha uma menina lá do Paraná e uma menina de Goiás. Pô, ficaram amigas, entendeu? Duas meninas que daqui 10 anos estão na seleção lá, se Deus quiser, entendeu? Então, é isso, cara. Essas são as idades aí, os porquês que nós fazemos aí essa divisão. Show. Diego, ó, uma outra pergunta aqui do Fernando, que ele falou o seguinte: é, tenho garotos com essa idade, né, de 5, e eu tenho apenas acho que dois ou três da galera que é mais velha, mas a galera que é mais velha está iniciando agora as atividades. Então ele falou assim que ele está adaptando ali algumas atividades, tudo, para a galera que tem 5 e 6 anos, que já está ali um ano com ele no projeto. E os novos, como ainda não formou turma com a idade deles, ele está fazendo todo mundo junto. Perfeito? É isso aí. E aí vai o bom senso do professor de quando dá para juntar, quando não dá, não é verdade? O que não dá para falar, vai embora. Né? Não dá. Tem que dar um jeitinho. Né? Porque esses três, aí o professor vai saber disso, vou chamar outros três, que vou chamar outros três, e ele vai formar o time da categoria C, do Mini C. Né? Então, assim, ó, nós temos uma tabela que tem uma diferença de peso e altura, por exemplo, de uma criança de 5 e 10 anos, o Adriano, que é gritante, tá? É até perigoso. Para os professores de educação física, é só colocar da seguinte forma: você faria, por exemplo, um interclasses do primeiro aninho contra o quinto ano? A resposta, todo mundo vai falar: nossa, pelo amor de Deus, é isso. É perigoso, tem diferença de potência, de peso, de altura, de entendimento do jogo, de tudo, não é verdade? Então, assim, aí, visto dessa forma, esse professor ele só deve ter um espaço de aula, como muitos lugares têm. Ah, Diego, então dá para fazer? Dá para fazer. Tenha bom senso, igual o professor tem, né? Adapte, por exemplo, um pega-pega. Um pega-pega dá para fazer, né? As brincadeiras mais lúdicas, né? As estafetas, os jogos de conexão. Agora, no jogo, precisa falar para aquele moleque, aquele monstrão lá de 10 anos, falar assim, ó, toma cuidado com o menininho de 5 de 6, hein? Porque assim, dependendo do encontrão que der, vai machucar. Na verdade, tem muita diferença de massa, de força. Né? A gente não quer ver crianças se machucando nas atividades. Né? Tem que estar acostumado com contato, e isso a gente vai fazendo progressivamente também. Né? A gente não ficar também fantasiando o esporte, né, Adriano? Porque assim, algumas bibliografias no começo falavam assim: ah, não se pode encostar na criança nem com o dedo. Aí chega no mirim, aquela coisa toda, né? Eu falo, ué, então assim, no mini handebol, a gente tem que ensinar o esporte como ele é. A criança tem todo o direito de falar, quero ou não, mas o esporte é assim. Então no mini A, a gente faz marcação sem contato, no mini B você já pode encostar para acompanhar, e no mini C a gente ensina já a fazer os encaixes, posições defensivas, deslocamento, deslizamento, dissuasão, tudo. Prepara ele pro handebol, cara. Entendeu? O handebol tem um pouco de contato. Contato leal, contato ético, mas há contato. Então a criança que não está acostumada com isso acaba estranhando também, né? Mas é isso, professor, perfeito. Inclui essa criança, né? É o famoso dá seu show aí, tenha bom senso e Deus abençoe. Conta com a gente aí do Mini Handebol Brasil. Né? É isso aí. Diego, ó, uma outra questão que a galera sempre pergunta aqui é a questão da organização do festival, né?
Muitos professores ali têm as aulas regulares, né, ao longo do período, né, do ano letivo ali, né, e em alguns momentos eles fazem alguns festivais, né, alguns festivais internos entre os próprios alunos, né, e festivais com pessoas, com outras instituições que eles acabam convidando, né. Quais são os pontos que a gente tem que levar, que a gente tem de atenção ali quando a gente vai organizar ali um festival interno, para depois a gente ir para o externo? Alguns pontos de atenção para a gente estar ali atentos na Pô, muito organização. legal. Pergunta excelente. O festival, se eu pudesse fazer só uma coisa da vida, era festival, viu, Adriano? Eu amo organizar festival e o conceito que nós construímos do festival dá trabalho. Dá trabalho porque imagina chegar a 200 inscrições de crianças de todo o país. Você não conhece essa criança, você tem uma tabela no Excel e falar, vou montar os times, né? Então tem que ter um cuidado, né? Primeiro separa as meninas, aí os meninos, legal. Aí depois separa as idades, vê que data que nasceu. Beleza, coloca no bloco. Vê de qual time é. Então eu tenho cuidado de colocar todo mundo do país inteiro em cada time para ficar legal, né? Então, assim, isso é um problema que é meu na CBHB e de algumas federações. Na escola, né, eu julgo que é assim. Primeiro, o equilíbrio entre as equipes que você vai separar é muito importante para o jogo se tornar interessante. Segundo, um número interessante também de atividades dentro do festival, mas que também não passe muito, senão a criança, pô, já deu. Né? Mata a brincadeira antes que a brincadeira te mate. Né? Então, assim, cara, tem joguinho de mini handebol? Legal. Mas tem uma brincadeira de arremesso, tem uma brincadeira, sabe, lúdica, tem um desafio lá motor, tem uma oficina de pintura que a gente adora fazer, né? Tem um momento para a criança pô, descansar, tem algo, entendeu? Então, o festival nós fazemos um cuidado que eu tenho primeiro é, vamos lá, pontuando, se eu fosse né, colocar numa. É, primeiro, equilibrar de maneira muito legal as equipes, fazer equipes pequenas, né? De 3 a 4 jogadores de linha no máximo. Gosto muito da ideia de três ou quatro jogadores, porque a criança toca mais na bola, tem mais protagonismo, joga mais, aparece mais pro jogo, tem mais desenvolvimento, entendeu? Pô, quanto mais jogar, mais vai aprender, na verdade. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é de ofertar dentro do festival uma gama interessante né, de possibilidades, então, as que eu citei aqui. Uma questão de honra para mim é pontualidade. Eu acho que você sabe como nós fazemos nosso festival, que é por música, né? Que é com a trilha sonora comandando os tempos. Nos nossos festivais, eu tenho um orgulho de falar isso, que assim, o atraso é de 0 segundos. Por quê? Porque eu disparo o áudio lá, Danilo Batistinho, os festivais são incríveis. Ele foi aluno. Tive a oportunidade de participar tanto como atleta, como ajudado o Diego Luciano. São memórias que sempre ficam marcadas. Que demais, Danilo. Um beijo para você, Danilinho. Foi meu atleta na escola, um atleta incrível, o irmão dele também, o Ítalo. Né? Eu vou falar duas crianças que eles foram meus alunos, mas são adultos já, né? Eram duas crianças assim, ai, sabe, incríveis, incríveis, maravilhosos os dois. Um grande abraço para você. Realmente, essa questão da organização do festival é muito legal. E aí, uma coisa que eu sempre deixo claro também, que o festival é uma festa. É uma festa para o handebol, uma festa do handebol, uma festa para criança. Então, festa tem música, festa tem bexiga, balão, festa tem uma organização legal, né? A festa tem a lembrancinha, que é a medalha. Então, tem até uma medalha linda, maravilhosa aqui, ó, que é num festival na Paraíba. Olha que medalha linda essa, que é do nosso. Olha que linda, do Brunão. Incrível, né? Não, tem uma medalha mais linda que a outra aqui de festival pelo Brasil. O pessoal do Mini Handebol Brasil, os polos, eles organizam de uma maneira assim incrível os festivais. Assim, dá gosto de ver. Então hoje não é só o professor Diego fazendo festival legal, não. O Brasil organiza festivais lindos. Lindos, você não tem noção, cara. Você não tem noção. Inclusive, esse ano, uma das propostas dos encontros e tudo mais é o pessoal mostrar o que se faz nos festivais. A gente precisa trocar essa ideia, porque eles estão fazendo coisas maravilhosas. Então, por exemplo, o pessoal do Mato Grosso, o que vocês estão fazendo de legal? O pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal da Paraíba, cara, é uma ideia mais linda que a outra. Então, essa questão da diversidade e do cuidado com o festival é muito importante, Adriano. Tá? A pontualidade ela é importantíssima, né? Chama a atenção do público, chama a atenção de direção, de coordenação, de prefeito, de família. Fala, cara, como é que não atrasa nada? Entendeu? Então, isso é importante. Dá digamos assim, um respeito, sabe, para o evento.
E toda a credibilidade, né? Os pais também estão ali, se programaram, tem toda uma logística ali também para estar levando o filho, participando. É. Isso é muito legal. Ô, Diego, é, às vezes a gente começou a nossa live aqui falando do jogo de ontem, que foi emoção, cara, que foi um feito inédito, e que a gente ficou muito feliz, né? Se Hum. emocionamos, e que o quanto é importante um momento como esse, por exemplo, de ontem, para quem realmente trabalha e vive o handball, né? Ontem a É. gente teve transmissão na Cazé TV, teve transmissão na Sport TV. Eu É. assisti pela Cazé TV e teve um momento lá que a gente atingiu 56 mil pessoas vendo, Bom né? número, bom número. E eu queria que você falasse o quanto isso impacta, né, essa questão da visibilidade, da mídia, das nossas seleções ter aí a visibilidade na TV, nas mídias sociais, né? O quanto isso impacta aí dentro da formação, dentro do mini handball, dentro do projeto. O que você falasse um pouquinho essas considerações em relação a isso? Bacana. Primeiro que eu tenho a percepção que só tem espaço na TV quem tem um certo sucesso, digamos assim, né, e uma certa visibilidade. Então a Casé TV está investindo e agora a Sport TV também, a ESPN voltou também. Isso é um bom sinal. É sinal que tem um público apaixonado, e de fato nós temos um público apaixonado, é um público ávido por transmissão. Toda vez que tem jogo, você pode ver lá no post. Tem transmissão, tem transmissão. Todo mundo quer ver jogo de handebol, né? E só vai atingir as grandes televisões abertas, digamos assim, né, se tiver público. Uma vez o Thiago Leifert, no evento lá na Metodista, né, ele estava com o Diogo Hubner, eles fizeram uma campanha para passar handebol na Globo, o portal do handebol e o Diogo Hubner, né? E aí, se eu não me engano, tá? E aí ele falou, Thiago, e aí pro Thiago Leifert, né? Por que não passa handebol? Falou assim, cara, porque não tem audiência. Tem que dar audiência. Né? O Henrico da 7 metros fala muito isso. Tem que engajar, tem que comentar, tem que repostar. Tem que fazer a nossa parte, cara. Tem que dar visibilidade, né? E a vitória de ontem, ela é muito significativa. E eu vou explicar de três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto cultural. Você que também é antigo de handebol, você sabe que quando a gente ia jogar 20 anos atrás com a Noruega, era 20 bolas. A gente sabe disso. Né? É um jogo complicadíssimo. É um país que, se não for o esporte número um, está perto de ser o número um. Né? Eles têm cultura de handebol, eles gostam de handebol. Né? Enfim, ganhar então da Noruega uma abertura de mundial na casa deles, né? E com um time que tem Sander Sagosen no time, que tem Bergerud no gol, amigo, tá, entre outros, é um feito. É para se comemorar. É realmente para um cara que ama handebol igual eu chorar mesmo. Que, cara, a gente quase não acredita, não é verdade? Então, parabéns para toda a comissão, para todos os atletas, para toda a Confederação Brasileira pelo feito. Né? Que assim, eu que hoje estou lá dentro, né? Estou dentro da firma, dentro da firma porque eu sou CLT, né? A gente sabe a dificuldade, cara. Né? Sabe das críticas, né? Tem que criticar eu mesmo. Sempre fui um grande crítico, né, das coisas do mini handebol, do handebol. Por que a gente critica? Porque a gente quer ver melhor. Mas também só criticar, enfim, apresenta a solução, vai trabalhar, né? Enfim. Então, uma vitória no primeiro aspecto, historicamente, ela é importantíssima. Porque ele denota realmente que o handebol brasileiro ele está crescendo, né? Porque assim, que nem eu falei, antigamente a gente viu os mundiais, eu jogar com a Espanha, com a França, com a Noruega, com a Dinamarca, filho, era só para ver mesmo, entendeu? E agora está ganhando dos homens, né? Segundo, quando o Brasil ganha de uma grande potência, vai acontecer das camadas não handebol comentarem sobre o handebol. Eu vou comentar uma historinha. Na Olimpíada, nós ganhamos da Espanha na abertura da Olimpíada, certo? Com a Gabi dando um show. E nesse dia eu fui para a faculdade e na frente da FAM tem um restaurante, o Bovinos lá, e fui comer lá. Fui lá comer no bifezinho e eu estava sozinho na mesa e do lado tinha uma galera de um banco, né? Crachá de banco, não sei o que, do Banco Safra, eu acho. E aí, cara, eles estavam falando, nossa,
Você viu aquela goleira do Brasil, a Gabi? Caramba, pega muito. Ah, eu queria ela no meu time, não sei o quê. Não, não, não. Nossa, que incrível. E aí eu olhei e falei, cara, esses caras não são do handebol. Eles trabalham em banco, talvez até possam ter jogado na escola, na faculdade. Mas, velho, é, eu acho, eu acho que é o seguinte também. Quando atinge essa camada aí da população, na verdade, é importante, porque foge de quem só trabalha com handebol. Tem que chegar no grande público. Igual na Espanha. Tinha uns amigos que jogavam na Espanha, né? Caso do Chiufa, que foi meu aluno na faculdade, falou: professor, a caixa do supermercado te cobra que você ter errado o arremesso no jogo anterior. Os caras consomem, os caras vão no ginásio, os caras não sei o que, chega, aquele arremesso lá, poderia ter feito melhor. Ele te cobra, entendeu? Pique futebol. Então isso é importante para popularizar. E terceiro, cara, que assim, a gente precisa aproveitar essas vitórias realmente para fazer mídia. Eu vi que muita gente aproveitou ontem. Postou, fez vídeo, né? Mas assim, ó, tem que chegar lá, né? Por mais que alguns tenham, digamos assim, uma diferença com esses meios de comunicação, né? Com Globo, com Folha, com Estado, não sei o quê, né? Tem que chegar nessas camadas. E você sabe que eu já tive discussões com jornalistas, assim, ó, cara, vocês só vão vir aqui no projeto ou no time quando tem uma desgraça? Então, por exemplo, quando eu fazia coisa boa na Metodista, eu sempre chamava, não sei o quê. Aí, por exemplo, quando algum atleta fazia alguma coisa de errado, quando dava briga, eles apareciam. Eu falo, pô, só aparece no momento ruim? Só tem gasolina no teu carro para ver desgraça? Só tem capacidade na câmera para filmar tragédia? Entendeu? Coisa boa. A gente sabe que a notícia boa vem de pouco, mas eu acho que não é por aí, cara. Entendeu? Tem que noticiar as coisas boas também, porque senão o grande público só vai ver a desgraça, né? Então eu sempre cobrei isso dos jornalistas também. Noticiem os feitos, noticiem as coisas boas. Dá pouco clique nisso, ok, mas por favor, se tiver que noticiar a coisa ruim, noticie a coisa boa também. Entendeu? Coisa boa não merece o respeito. Então a gente precisa aproveitar e tem que levar em consideração essas três coisas, né? E dar os parabéns aí para toda a comissão técnica, para o Marcos Tatá, para todos os auxiliares, né, para todos da confederação, para todos os atletas, uma seleção renovada, né, uma seleção que realmente, poxa, mostrou um potencial incrível, incrível, né? Nós temos aí atletas hoje de alto nível, né? Ninguém vem falar aqui não, que acabamos de ganhar dos homens aí. Então, gente, é bem, digamos assim, promissor e faz a gente sonhar, né? Quanta gente, Exato. quanta gente bacana aqui na live, hein? Que legal. Abraço pro Gabriel Maroli. Abraço pra Grande. Que legal, cara. Parabéns, o Gabriel, que acho que tá em Portugal fazendo Master Coach, né? Um grande abraço. Vai ser um dos caras que vai fazer essa lâmpada brilhar mais forte aí. O Vander quer. Ó, alguém tem que trocar a lâmpada. Caramba, cara, eu acabei de falar isso. E ele falou aqui em cima, cara, que loucura. O Vander é nosso embaixador do mini handebol no Rio Grande do Sul. Um grande abraço pro Vander. Que massa. Diegão, uma pergunta aqui do Marcelo. É, estou com uma turma e agora que está indo para a terceira fase e estamos agora iniciando essa questão dos jogos onde tem mais iniciação ao contato físico. Quais pontos tem que levar em consideração nesses momentos agora? Que é uma turma que já está há 2 anos comigo. Legal, excelente pergunta. A questão defensiva ela é de suma importância, né? No handebol de alto nível, a gente fala que o jogador que ele ataca e defende hoje ele vale mais, né? Ele vale mais até financeiramente para um clube, né? Por quê? Porque como o jogo está muito rápido, a transição está muito rápida, o cara que ataca e já volta para defender e tem físico e condição técnico-tática para isso, realmente ele é o jogador mais valioso, né, para uma equipe de handebol. Então, quando a gente coloca isso também, né, na consciência esportiva, pedagógica de uma criança, é importantíssimo. Eu acho que o cuidado que o professor tem que ter é só para não passar um pouco do ponto, digamos assim, do excesso.
Porque assim, o contato no handebol ele vai acontecer de frente, de maneira leal, vai segurar no braço, não sei o quê, de vez em quando vai tomar um tapa tentando. Vai. Né? Então, tem que preparar a criança para isso psicologicamente, sabe? Falar isso, controlar isso durante os treinamentos, né? Dosar também um pouco da vontade deles durante as aulas. Você sabe que nas regras do mini handebol, Adriano, nós tiramos uma questão, a questão da queda na bola. Eu vou explicar o porquê. Então, a bola está lá. Você pode se lançar ao solo para pegar a bola. Só que no mini handebol, a partir do momento que uma criança fazia outras 10 pulavam em cima dele ou dava carrinho. Então, moleque, eu sou o moleque que vinha moendo aqui na tesoura. Aqui, meu Deus! Deixa. Então esse ímpeto, legal, bacana, mas a gente ensina de outra forma, né? Então, assim, precisa tomar cuidado com a integridade física da criança também. Gente, ela está aprendendo, né? É mini handebol. Não? Eu falo que o mini handebol, para quem dá aula de handebol e para o handebol, ele é um presente de Deus. Por que é um presente de Deus? Porque nós ganhamos de Deus 6 anos a mais para preparar a criança para o handebol de maneira tranquila, de uma maneira bacana, de uma maneira saudável. Então, assim, poxa, no mirim vai ter um pouco mais, né, de contato, ainda mais. Mas, cara, assim, eu tomo bastante cuidado e fiz questão de nós colocarmos isso nos livros, né? Essa questão do respeito aí com a integridade física da criança e também da criança não falar, pô, isso aqui é o UFC, não vou jogar esse negócio. Ou vou também, né? Mas, professor Marcelo, é só esse cuidado, né, para os não excessos e também ter um cuidado técnico, né, de já começar a ensinar a fazer o encaixe, qual perna vai na frente, qual perna vai atrás, onde que eu seguro no braço, onde não, né, fazer os deslocamentos de uma maneira equilibrada, biomecanicamente também, né, interessante em termos de deslocamento, trabalhar a potência na criança para que ela tenha potência, velocidade e força para fazer o deslocamento com profundidade, tenha capacidade depois para fazer também os deslizes, as dissuasões mais para frente, enfim. Né? Então é importante trabalhar a defesa, por mais que estejamos falando de criança, de uma maneira também técnica e física, porque o jogo é assim, sem físico, sem técnica, sem parte motora, você não joga, né? E também não vale. Né? Então, assim, mais que convencer a criança e cativar, eu gosto de dar condições para que ela jogue um bom handebol, porque, cara, quando você joga um bom handebol, você quer jogar mais handebol. Né? Eu dou aula de basquete também. Aquela criança que não faz a cesta, ela desiste logo. Né? Porque fala, é chato, eu não consigo fazer esse negócio aí. A criança de hoje ela tem uma característica, Adriano. A gente precisa desenvolver perseverança neles, porque tudo é muito fácil. Né? Não sei que época que você é, mas eu sou da época que, para ouvir uma música, eu ficava esperando Nossa. horas a fitinha ali, cassete, para ter a música e gravar, para depois escutar. Então era esse nível de perseverança, de paciência que a gente tinha. Hoje a molecada não tem paciência, tudo é rápido, tudo não sei o quê, né? Então a gente tem que desenvolver a perseverança neles, ao mesmo tempo dar sucesso para que eles possam desenvolver as ações. Porque ele, defendendo bem, ele vai falar, pô, legal, eu roubo as bolas e depois vou fazer o gol. Ou roubo a bola e vou fazer o contra-ataque. Né? Meu filho vai estar no curso. Ah, que legal, que bacana, Danilo. Show de bola. Diego, outro ponto aqui que a professora Rosângela colocou. Durante a aula, eu faço alguns vídeos e compartilho com os alunos no grupo dos pais, e os pais têm gostado muito das atividades e os alunos ficam querendo, já tem essa noção tipo, eu quero melhorar, olha aqui, eu tô conseguindo fazer. Então, tipo, ela criou essa comunicação com os pais e os alunos ali, fazer alguns videozinhos para eles estar se auto-vendo, e diz que tem aumentado a percepção dos alunos em relação à realização das Sensacional. atividades. Sensacional essa estratégia da professora. O que ela está fazendo é análise de vídeo, né? Que as grandes seleções fazem, que hoje qualquer celular faz. Isso é interessante, né? Você sabe que eu faço isso há algum tempo com atletismo nas aulas de educação física escolar. Então, por exemplo, quando eu quero desenvolver
o fator de locomoção básica de corrida numa criança, aí, por exemplo, vamos apostar corrida, que toda criança adora, né? E aí, 2 cones, corre de um ponto A até o ponto B, legal, bacana. Eu vou lá e filmo, né? Depois eu falo, tá vendo como você tá fazendo a passada? Tá vendo como você tá movimentando o seu braço? E aí a criança, se vendo, né, ela cria consciência, pô, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Né? Então, essa consciência corporal, essa consciência que precisa melhorar, essa consciência do que está dando certo e do que está dando errado, é sensacional. E o vídeo vai ajudar muito. Então, é uma excelente estratégia da professora. Parabéns, professora. Muito bacana. Ó o Vanderzão, geração que não tem paciência para esperar um Uber. Nunca esperou o ônibus na parada em domingo. Temos que trabalhar isso, né? Paciência, exatamente. No nosso livro, né, no Mini Handebol Brasil, que é o livro didático que nós utilizamos, né, tem uma seção do que desenvolver, né? A perseverança é paciência é outro, lidar com frustrações é outra, né? Então tem bastante coisa socioemocional também para trabalhar nas crianças. O mini handebol é multifatorial, né? Sensacional. Diegão, como é que tá 2025? Como é que tá as perspectivas para o próximo ano? Quais são as ações que tem em mente aí na Confederação Brasileira? O projeto agora chancelou novos polos, batemos aí a marca de 645, se não me engano. Foi. Né? E quais são as próximas ações agora? Compartilha com a galera aí, para a galera que tá antenado aí. E quem não está seguindo o Diego lá no Mini Handball, pelo amor de Deus, acabando aqui, tu já vai lá, já clica, já segue o perfil do Diego particular, já segue lá o Mini Handball, Mini Handball, @Mini Handball, para você estar ciente, estar acompanhando todas as novidades, todas as tendências de tudo que acontece no Brasil e no mundo, para você ficar 100% antenado. É isso aí, bacana. Bom, em termos da Confederação Brasileira, nós temos um calendário que a gente sempre lança no final do ano, né, até baseado no que a Confederação faz de calendário para as outras categorias, então a gente tenta não chocar eventos, né? Então, até no site da Confederação já está público isso, né? Você vai lá, vou até dar o caminho aqui para a galera. Pô, posso mostrar? Claro, claro, deve. Eu estou aqui no computador, quer ver? Aí já, acho que já facilita, né? Eu vou ser didático com o pessoal. Deixa eu só fazer o caminhozinho aqui, que eu estou no meu escritório. A minha filha acordou agora, mas isso sim que é vida, viu? Caramba, velho. Peraí, é que a câmera tá fechada aqui. Então você vem aqui no site da CBHB, você vem aqui, em projetos, tem Mini Handebol Brasil, coisa linda, maravilhosa. Aí tem o Tino aqui, que é o nosso mascote. Aí você clica, Mini Handebol de quadra, beleza. Aí, vai ter um monte de coisa aqui, que legal, né? Tudo atualizado, 100% atualizado, tá? E aí lá no final, pouquinha coisa, né? Legal. Calendário 2025, tranquila. Aí você clica aqui, calendário 2025, automaticamente vai abrir, nosso calendário, que é o calendário que nós usamos. Então, todos os meses tem alguma ação, Adriano. E aqui tem uma característica, por exemplo, 7 e 14. O que é? Post do Mini Handebol. Então, nós fazemos tudo aqui de maneira pontual. A gente nunca deixa de fazer nada disso aqui, tá? Nós temos o orgulho de ter 4 calendários aí até o momento, né? 2021, 22, 23, 24, e todas essas ações foram 100% executadas pontualmente no dia que a gente se propôs. Então, por exemplo, aqui, o dia 26 de fevereiro, o dia do handebol, né, que já tem até aqui, tem o lançamento da 5ª edição do nosso livro, né? E aí, em março, quanta coisa legal, início do edital extraordinário, módulo bronze, tá? Então, quem acessar o nosso calendário vai ter acesso a tudo isso. E é uma coisa que eu quero chamar a atenção para as ações desse ano, que assim, os polos que estão conosco, teoricamente eles vão ser obrigados, né, isso é muito bom, a fazer cursos, né, para se manter dentro do programa. Uma convicção que eu e grande parte da direção mundial de categoria de base tem, né? Eu vou citar o próprio Carlos Garcia, o Pablo Rangreco, né? O Rodinei Ueso, da seleção brasileira que estava na Noruega, é assim, não tem outra forma de a gente começar a fazer um trabalho de qualidade e de crescimento do handebol brasileiro sem qualificar o professor, que é o que informalmente você, como terceiro setor, faz com seus cursos, com as suas capacitações. Porque assim,
Adriano, toma aqui 100 bolas da Kempa, toma aqui nos 200 coletes, toma uma quadra, vai dar aula. Cara, se você não sabe como dar aula de mini handebol, se você não sabe como estruturar, não sabe o conceito, a filosofia, que você vai fazer? Você tem material, ou seja, eu acabei de te dar uma bola de basquete da NBA, só que você não sabe jogar, cara. Então, material não faz o negócio acontecer. Então, o bom Isso. professor, mesmo com pouco, ele sabe fazer uma aula brilhante. Isso a gente tem aos montes no Brasil. Então, nós estruturamos 3 módulos, bronze, prata e ouro. Aí, lógico, fica fácil de saber qual que é o melhor, qual que é o pior, o mais básico. Né? Agora nós teremos o módulo bronze, né? Para todos os polos, a gente vai ter um ano para todo mundo fazer esse módulo, né? Para se manter dentro do programa. Isso aí eu vou falar na reunião, mas já estou adiantando aqui em primeira mão, né? Então é uma forma de sempre estar qualificando, atualizando e certificando o nosso professor, nossa professora de mini handebol. Isso vai ser um dos principais. E se eu puder anunciar uma novidade Agora. agora, então tá bom. Agora. Agora é a hora. Uma coisa que a gente sempre teve problema no Brasil foi com distribuição de bola de mini handebol e com material esportivo, tá? Acaba muito rápido por causa dos polos, é difícil de importar. Então, a Kempa, a empresa alemã, nos procurou justamente para patrocinar o mini handebol brasileiro, né? Então, nós estamos desenvolvendo, junto com a diretoria de mini handebol, com a confederação, uma linha de bolas de mini handebol personalizadas do mini handebol Brasil, com as cores do mini handebol Brasil, com o logo do mini handebol Brasil, com uma qualidade que a gente vai aprovar, com um preço acessível, mas sabendo também que a Kempa é uma bola superior, né? E nós vamos disponibilizar isso no site que em breve a Kempa vai colocar no mercado. Essas bolas chegarão para os polos com um preço praticamente de custo, né? E com um preço acessível para os demais polos que ainda não fazem parte do Mini Handebol Brasil. Além disso, Regis, por que será que procuraram você? Devem ser doidos por handebol igual a gente, né, Regis? Regis que é um grande professor, né, professor do Centro Olímpico, né, do Colégio Salgueiro, polo oficial, né, e um cara que eu não gosto dele, eu amo o Regis. O Regis é um amigo pessoal, né? Então, um grande beijo para você, Regis. Obrigado pela palavra sempre carinhosa. E, cara, a Kempa ter nos procurado, assim como a Jandaia também sempre nos dá condição, a Voo, é incrível. Então, pessoal do Mini Handebol Brasil que está assistindo a live, quem não está assistindo vai saber depois na reunião, nos grupos, né? Nós seremos apoiados pela Kempa. Ah, Diego, não tem bola, vai ter. Porque na reunião já falei para eles, nós temos, gente, 645 polos. O pessoal tem que ter bola. Entendeu? Nós exigimos bola do pessoal para ter a chancela. Então ele precisa ter onde comprar. Entendeu? Mas também não adianta chegar a bola com R$ 1.000. Não adianta, pra gente não adianta. Vai lá e comprar a bola da outra marca. Tá certo? Então, nós viabilizamos e colocamos todas as cartas na mesa com a Kempa. Nós estamos desenvolvendo esse material aí, né, com a Kempa. Né? É uma felicidade assim, sem fim. Quando eu fechei isso, foi um dos momentos que eu me emocionei. Liguei para a Thelma na hora que a minha vice-diretora, um grande beijo para a Thelma, que é a professora lá de Sorriso, né, uma excelente professora. Aliás, o Renan, que está na seleção, foi aluno de mini handebol dela, tá bom? Então é isso, é isso. Assim como a Kelly Rosa também foi aluna de mini handebol, assim como o Phil, né, o lateral direito, foi aluno do Regis, né? Assim como o Marquinhos foi aluno da Dani, né? Então, cara, assim, os frutos do mini handebol já estão começando a aparecer e a Kempa está junto com a gente nessa. Diegão, o que dá para fazer? O que mais vocês precisam? Assim, eles estão sendo incríveis e não vai demorar isso para acontecer. Né? Entre hoje e amanhã eu estou mandando mais dado para eles aí e tudo mais. Então essa é a novidade aí. Está na hora da Kempa ter uma fábrica no Brasil. Né? Notícia boa para você, queridão. Já tem. Os materiais serão produzidos no Brasil. Tá bem? Por quê? Porque isso reduz custo, né? E reduz também a nossa parte logística. Então, as bolas com a qualidade Kempa serão feitas no Brasil. Tá bom? Então, agora a gente vai entrar numa nova fase aí, né? Numa fase onde nós teremos material bom, acessível, né? Por quê? Porque isso que o Adam acabou de falar era um desejo meu também. Né? Tipo, cara, vocês demoram 8 meses para trazer uma bola
sei lá, de Singapura, não é possível. Entendeu? Então agora a gente vai ter esse material e eu já avisei isso para quem? Precisa atender bem o professor, né? E aí, para o professor dos nossos polos, vai ter um outro benefício, mas eu não vou falar agora. Aí guarda para quem vai participar das reuniões e que vai ser polo futuro agora com o Diegão lá no handball. É isso aí. Sensacional. Diegão, bate-papo handbolista de número 73. Poderíamos ficar aqui mais umas 15, 20, 30 horas, que tem muita casa para contar, muita história para compartilhar, bastante conteúdo. Cara, queria te agradecer aí do fundo do coração por ter compartilhado com a gente o seu tempo, que é o bem mais precioso, e dizer que você realmente é um cara sensacional, realmente um cara lutador, guerreiro, um handbolista nato, que faz um trabalho aí incrível, de longa data, meu, e que merece todo o sucesso do mundo, cara. O trabalho que você começou lá 10, 15 anos atrás, né? E hoje esse reconhecimento que está começando a nível Brasil, começando a nível mundial, só vai crescer ainda mais, cara. Tenho certeza que você vai atingir grandes voos. Obrigado. E isso está no começo dessa grande jornada aí. Bom, obrigado por ter compartilhado esse tempo com a gente. É uma honra sempre estar ao seu lado. Obrigado, viu? Igualmente. Ó, o José Ribamar perguntou dos cadernos. Aqui, ó. Olha os cadernos da Jandaia. Olha isso. Ó, não, e aí eu vou fazer questão. Isso aqui em breve vai comercializar, né? Aqui, ó, tem a canetinha, né? Aquelas canetinhas que tem a borrachinha. Aí você vai lá, escreve, né? Vou fazer um desenho para Adriana aqui, um coração. Mas ele apaga, né? Ó. Então, ele vira uma prancheta, né? Então, a Jandaia desenvolveu esse material com a gente. Em breve estará nas melhores papelarias aí, né? Então, assim... a gente nem falou de tudo, né? Música do Mini Handebol. Quem clicar aqui no Instagram, colocar eu quero Mini Handebol, que é a musiquinha do Mini Handebol. Gente, hoje nós temos música do Mini Handebol, a gente tem tudo, né? Tem um monte de vídeo, tem Mini Handebol Entrevista, que é o programa nosso mensal de entrevista, né, com todos os professores, né? Gibi do Mini Handebol, né? Festival Nacional na sua segunda edição, né? Festival Olímpico que está na sua segunda edição também, que foi incrível. O segundo sempre anda melhor, né? Porque você já vê como é que é, já pega a manha. Então, assim, cara, a gente está numa fase muito boa do mini handebol. Muito boa, muito positiva, de muitas conquistas. Mas, Adriano, apesar de eu ser um cara que sabe comemorar, eu nunca baixo a guarda. Porque eu estou sempre atento, né, naquilo que pode melhorar, né? Sei das nossas fraquezas, das nossas virtudes, da onde a gente pode chegar. Mas o meu desejo é assim, que toda cidade tenha 2 equipes de handebol ou mais, né? Que o mini handebol esteja presente em todas as escolas. Por que não? Não tem futsal em todas as escolas? Por que tem futsal? Porque tem uma quadra, tem um par de trave, tem bola, tem colete, tem criança querendo brincar. É o mesmo material que a gente usa para o handebol, cara. Então, potencial tem, condição tem. Então, assim, claro que a gente sabe da questão cultural do futebol, a gente brinca na faculdade, né? Futebol nem é esporte, futebol é futebol. Futebol é outro tipo de investimento, é outro tipo de cultura, outro tipo de modus operandi, né? Cecília, eu jogo handebol na escola. Que demais, que demais. Mas, cara, assim, pode ter certeza que, se Deus permitir, agora tem eleição na confederação, né? E se a gente ganhar essa eleição, fica mais 4 anos, né? Se ficar esses 4 anos a mais aí, vai ter muito trabalho para fazer. O trabalho já está todo planejado, graças a Deus, né? E se Deus também não permitir a gente ficar, eu saio de cabeça erguida. Saio de cabeça erguida, porque eu vou te falar. Esses 4 anos de Mini Handebol Brasil, cara, eu vivenciei isso intensamente. Intensamente. Eu fiz o máximo que eu podia, cara. Tanto é que nas férias, o pessoal pode até perceber, eu não atendo ninguém. Por quê? Porque eu acelero o carro, a 220 por hora o ano inteiro. Eu vou no arregaço. É 5h30 da manhã, eu tô falando com o professor, 6 horas, 7 horas da manhã, já falei com 20 pessoas do Brasil inteiro, e curso aqui, curso ali, festival, e não sei o quê. Cara, como é que... E fora os trabalhos, né? Então, assim, eu vivencio isso 24 horas intensamente. Aí nas férias eu tenho que recarregar a bateria, né? Mas se Deus quiser, a gente vai ficar mais 4 anos aí. Se não der, cara, foi um prazer fazer tudo isso pelo Mini Handebol do Brasil. É isso aí. Galera, bate-papo com o handbolista, professor Diego, sensacional. Quem ainda não está seguindo lá o Diego, quem não está seguindo o Mini Handebol, vai lá, clique agora, segue para você ficar por dentro de todas as novidades. Diegão, obrigado. Ótima quinta-feira. Vamos preparar que amanhã tem mais jogo amanhã. Um grande abraço para todos aí.
e vamos fazer nossa torcida Brasil e Portugal amanhã, 2 horas, ou na Casa TV, ou na Sport TV. Vamos torcer que, rapaz, eu tô otimista, hein? Eu também. Ó, Regis, ó, entre 5 e 6 horas só comigo e com o Zuza, é verdade, por isso que eu falei esse horário. Cara, juro por Deus, ó, eu tenho um grupo, eu, o Zuza de Guarulhos e o Regis, né? Todo dia, a gente se fala das 5h30 até as 7 horas da manhã, assim, ó, o tempo inteiro. Aí depois a gente entra pra dar aula. Mas todo dia a gente se fala. Os caras são demais, velho. Ó, o Milton, e mais 5 murais por dia. Ai, Milton, Mariano. Vou te falar essa história antes de sair. Lá na escola, no Renascença, nós temos um mural bonito. Eu gosto de fazer essas coisas de educação artística, de fazer mural. Então eu gosto do mural tudo bonitinho, tudo simétrico, pai, sempre atualizo. Então de vez em quando, falou, ô Milton, me ajuda com o mural. O Milton fala, ah não, Diego, outro mural, não para de fazer mural. Tanto é que quando eu saio de férias, o Milton fala, você vai sentir falta de mim de fazer mural, né, bebê? Ei, Milton é demais, velho. Vamos fazer a campanha dos murais agora a nível nacional. Sensacional. É isso aí. Não dá ideia, não. Então tá bom, galera. Fiquem com Deus. Obrigado pela honra, viu, Adriano? Parabéns pelo Valeu, trabalho. irmão. Obrigado. Parabéns aí também. Tamo Valeu. junto. Valeu, galera. Grande Grande abraço a abraço. todos. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.